Web Kizomba TV apresenta Programa Cristóvão Luiz, dialogando com a cultura. Uma parceria. Web TV, Mato Grosso News. Arte, cultura, educação. Web Kizomba TV, juntos com você na cultura afro e indígenas brasileira. Eu sou Cristóvão Luiz, o timoneiro desse imenso navio chamado Web Kizomba TV, o canal da resistência viva em Mato Grosso. Nós temos a responsabilidade de preservarmos esse bem material e imaterial da cultura afro-brasileira e indígena, da literatura, da história, da filosofia, da arte, até porque acreditamos que todas as vezes que preservamos a diversidade cultural de um povo, nos tornamos seres humanos bem melhores do que somos. Amigos internautas, passe lá, deixe seu like, clique estrela, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. E não podemos esquecer também dos nossos irmãos da Web TV Mato Grosso News de Rondonópolis. Apesar da distância, sempre estamos aqui de coração aberto. Muito axé e muita luz para vocês. Dialogando com a cultura. Hoje, é com o maior prazer e honra, estamos aqui com a professora historiadora Maria Aparecida Borges Barros Rocha, com o seu livro Transformações nas Práticas de Enterramento, Cuiabá, 1850 a 1889. Vamos conversar um pouquinho. Fala para nós, Cida, como você se interessou por esse assunto. É um prazer estar aqui com você, conversar sobre essa obra. Então, nosso interesse surgiu ainda na graduação, quando estávamos fazendo o curso de História na Universidade Federal e participamos de um projeto de pesquisa cujo objetivo era trabalhar o processo de higienização da cidade de Cuiabá. Foi um processo longo, né, demorou mais de 2 séculos e nós estávamos trabalhando junto ao professor Oswaldo Machado Filho, levantando documentação do Arquivo Público de Mato Grosso, que é o nosso principal arquivo historiográfico. E aí, dentre a documentação, né, muitos documentos nos chamaram a atenção, mas particularmente um documento que criava o cemitério da Piedade, os cemitérios públicos de Cuiabá. Na verdade, era o regulamento para a criação dos cemitérios públicos de Cuiabá. Por quê? Porque até então os enterramentos eram feitos no interior das igrejas. Né? Todas as igrejas de Cuiabá faziam os seus enterramentos.
no adro, no pátio, no interior das igrejas, entendeu? Eram feitos esses enterramentos. E aí, com o processo de higienização, com o ideal de higienização do espaço urbano, foi concebido como não correta essa forma de enterramento, né? Então, o certo seria fazer enterramentos apenas em cemitérios. Cemitérios fora do adro, fora do pátio da igreja, num local, de preferência afastado dos centros, da aglomeração do centro das cidades, né, mais afastados. Então, esse ideal, no entanto, não foi, digamos assim, aceito de imediato pela população, né? Os primeiros documentos proibindo os enterramentos e colocando a necessidade de criar os cemitérios é de 1830, e nós vamos ter o Cemitério da Piedade, o regulamento que cria o cemitério, em 1864. Então houve mais de 30 anos de resistência, né, à criação desse cemitério. Mas veja bem, mesmo com a criação do cemitério, havia as irmandades religiosas na cidade, e em todas as cidades. Então o que acontecia? Essas irmandades, elas atendiam os enterramentos de brancos, de pretos e de pardos. Cada um desse grupo tinha sua própria irmandade religiosa. E qual era o ideal dessa irmandade? Ora, era manter a fé cristã, né? Cuidar da relação das pessoas, né? Dos cristãos com a igreja, mas também fazer esses enterramentos. Então, os irmãos, eles tinham a tranquilidade, digamos assim, né, de saber que, com o seu falecimento, seu corpo receberia um enterramento cristão. Aí daí então surge a resistência a esse enterramento diferenciado, afastado das igrejas, num local ermo, distante, entendeu? Que não era do cotidiano das pessoas. E isso as pessoas não receberam bem. Então houve a depreciação, digamos assim, desse espaço do cemitério. Como o presidente de província era chamado Manuel Albino de Carvalho, colocaram o apelido no cemitério de Chácara do Albino. Depreciativo mesmo, ninguém queria ser enterrado lá. Então houve essa resistência, principalmente a partir das irmandades religiosas, né, para que as pessoas aderissem realmente aos enterramentos fora dos templos em Cuiabá. Dialogando com a cultura. Professora Maria Aparecida, como se dava assim os suicidas, né? Porque dentro das igrejas não poderiam ser enterrados. Dentro da sua pesquisa, como se dava, como se deu esse processo, né? Assim, só para aprofundar um pouquinho mais essa questão, né? E também, aproveitando, a Irmandade do Rosário e Capela de São Benedito, em alguma dessas igrejas você tinha as irmandades, mas cada um no seu quadrado, né? E eles também poderiam ser enterrados dentro desses túmulos, desses enterramentos dentro das igrejas, né? Sim, claro. Então, eu gostaria, curiosidade, né? Porque às vezes a gente pensa para aquele período, como tudo era muito difícil, né? A condição de negro para aquele período, quando você aproximava da igreja católica, isso te dava um pouco mais de mobilidade. Porque até então você chega aqui como desalmado. Então, quando você aproxima enquanto cidadão negro e saindo no Pelourinho, então esse ciclano já começa a ganhar alma, né? Porque ele foi batizado, porque essas questões, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso, da Igreja do Rosário São Benedito e essas pessoas que morriam, né, da Irmandade do Rosário São Benedito e eram enterradas lá. Olha, como eu disse, né, havia quando eu observei o cemitério, né, minha pesquisa, haviam os registros de, no mínimo, 3 grandes irmandades, né? A Irmandade de Brancos, né, do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, a Irmandade de Pardos e a Irmandade dos Negros, que era da Irmandade do Rosário e São Benedito. Todas elas tinham seu regulamento, as suas normas direitinho, né? E no regulamento da Irmandade é previsto justamente isso, receber os irmãos, entendeu? Dar noção de igualdade a todos, entendeu? Todos eram muito bem recebidos. Havia preocupação de atender os irmãos em suas necessidades, né? Um irmão que estivesse passando por uma necessidade deveria ser atendido pelos demais, mas principalmente no momento da morte.
O momento da morte era quando a Irmandade cumpria a sua principal função, né? Que era fazer o enterramento cristão, entendeu? Do corpo do irmão, fazer todas as exéquias, as missas de corpo presente, as missas de finados, todos os anos, entendeu? Fazer as missas todas necessárias, missa de aniversário de falecimento, de 7º dia, todas essas missas eram uma das principais funções das Irmandades, aliás, era isso, né? E manter também o atendimento às necessidades dos irmãos, receber todos eles e dar para ele a condição de cristãos, eles todos serem concebidos como cristãos e terem direitos iguais aos demais, né? De ser recebido, ter uma cova no cemitério, ser enterrado, entendeu? De acordo com a cristandade e receber todas as exéquias necessárias. Dialogando com a cultura, professora historiadora da Universidade Federal de Mato Grosso, Maria Aparecida. Me diz uma coisa, professora, a epidemia teve alguma coisa a ver com a situação da idealização, da criação dos cemitérios aqui em Cuiabá, né? Porque havia uma resistência muito grande, né? E quem foi o idealizador que criou assim a ideia do cemitério? Veja bem, a ideia de cemitério estava permeando, na verdade, todo o país, entendeu? Havia necessidade. Então, foi colocada a necessidade de cemitério no Rio de Janeiro, principalmente, iniciou-se, lógico, né, com o Rio de Janeiro, e depois, em todas as províncias, foi colocada a necessidade de instituir cemitérios para enterramentos e transferência dos enterramentos, porque havia um ideal de higienização do espaço urbano. Então, não era concebido, não era legal, né, considerado bom pelo discurso médico da época que estava se colocando, né, o discurso médico do controle da população, da higienização da população, de como que deveria ser, os hábitos, tudo isso estava sendo, digamos assim, estava sendo determinados novos hábitos para a população a partir do princípio médico, da ciência, da medicina, né, estava tomando um porte muito grande e determinando o cotidiano das pessoas. E as pessoas vão resistir a isso. As pessoas não querem, tipo assim, mas como assim? Né? Às vezes as mulheres, o médico, a mulher, o corpo da mulher precisa ser examinado. Vai haver resistência. Né? Como assim examinar o corpo da mulher? Então, vai haver vários focos de resistência, né, no desenrolar dessa higienização. Não vai ser simples. Mudança de hábitos não é fácil de acontecer. Então, um dos principais vai ser na questão da relação da vida com a morte, no enterramento. Então, como assim? Ora, ninguém quer ser enterrado num cemitério que fica afastado das igrejas, que fica distante do lugar onde eu faço minhas orações, entendeu? Estou sabendo que meus familiares estão ali pertinho, eu estou dentro da igreja fazendo as orações, meus familiares estão enterrados aqui perto, eu sinto essa proximidade. Então, o que colocava era um afastamento desses hábitos, afastamento dessa proximidade. Então, houve bastante resistência, mas um fato vai alterar esse cotidiano. Né? Um fato vai alterar. Aqui em Cuiabá vai ser a varíola. Né? Em outras cidades serão outras epidemias, mas, no geral, as epidemias vão determinar a aceitação dos cemitérios. Porque o número de mortos vai ser tão grande, né? Tão grande, e a necessidade da resistência vai ser colocada para a preservação da própria vida. Então, aí o processo de higienização vai também se utilizar, né, disso aí para dizer, olha, como a gente estava colocando, existe a necessidade até para fazer o controle dessas epidemias. E a população vai ser obrigada a aceitar, em virtude dessas epidemias. Tanto em Cuiabá como em Salvador, no Rio de Janeiro, São Paulo, a maioria das cidades, o fenômeno dessas epidemias é que vai determinar a aceitação da população. Dialogando com a cultura, estamos aqui com o maior prazer e honra, né, com a professora da universidade, historiadora Maria Aparecida. Quem foi o criador, idealizador do cemitério?
Eu acho que houveram, né, vários idealizadores, né? Vários presidentes de província tentaram, né, a partir de 1830 principalmente, quando havia nos códigos de postura a necessidade de determinar a criação dos enterramentos fora dos espaços religiosos, né, nas capitais, nas cidades e em Cuiabá também. No entanto, como a gente já comentou, houve resistências, mas o presidente de província, Alexandre Manuel Albino de Carvalho, foi o principal idealizador e o criador do Cemitério da Piedade em Cuiabá. Mas as pessoas, como não queriam aderir ao cemitério, né, não queriam fazer os enterramentos dos seus parentes, né, dos seus próximos no Cemitério da Piedade, colocaram uma alcunha, né, um apelido no cemitério. Chamavam o cemitério de Chácara do Albino. E eles diziam que não queriam ser enterrados na Chácara do Albino. Por quê? Porque a tradição, né, familiar e religiosa colocava para eles a necessidade dos enterramentos nas igrejas. E daí a resistência e esse nome, né, até um pouco pejorativo para o cemitério, Chácara do Albino, por causa da distância também, né? Dialogando com a cultura, estamos aqui com a professora historiadora da Universidade Federal de Mato Grosso. Como se deu o seu contato com o Jô Soares? Como que se deu o convite, né, para você participar? Porque uma coisa é nós estamos aqui em Cuiabá, para aquela época você não tinha tanta a velocidade de comunicação, ela vai evoluindo a cada instante. De repente você está no Jô, você está no mundo, né? O seu trabalho está para o mundo, e isso, qual foi a importância disso para você, para deixar o seu trabalho para o mundo? Porque você vai para o Jô, você vai para o mundo, e sem contar a delicadeza, a inteligência, a sabedoria do Jô, né? Como é que foi que você se sentiu naquele momento, naquele instante que você participou? Para mim foi uma grande surpresa o convite. jamais esperava, né, que fosse acontecer, mas foi muito interessante. A entrevista foi maravilhosa, o pessoal muito acolhedor, te deixam muito à vontade, foi muito bacana. E eu achei ótimo, porque levamos um pouco da nossa cidade, né? Uma pesquisa referente à nossa cidade, nosso estado, nossos costumes, nossa universidade, porque essa pesquisa toda ela foi desde o início, a nossa pesquisa no Arquivo Público de Mato Grosso. Então, nós achamos que foi um momento assim primordial da gente valorizar esse nosso trabalho, esse nosso espaço, essas nossas instituições, né, de ensino, de pesquisa, mostrar o que é possível escrever assim trabalhos relevantes e que precisam ser mostrados. Eu achei super interessante, porque é um programa que tem uma visibilidade enorme, né? E que tivemos essa oportunidade para mostrar nosso trabalho, nossa cidade e nossas instituições. Nós só agradecemos, porque fomos muito bem recebidos, a entrevista foi excelente, e a nosso ver, e o Jô Soares é uma pessoa extremamente simpática, extremamente agradável. Então foi fantástico para nosso ver, foi maravilhoso realmente. Dialogando com a cultura, dizia Malcolm Garvey que um povo sem uma história positiva é como um veículo sem motor, não sai do lugar. E hoje eu fico muito feliz. Você está passando por aqui e com muita delicadeza, muito carinho, espalhando o que há de melhor em você, em forma de literatura. Muito obrigado, né? A Web Kizomba TV agradece e tem a honra, né, de estar recebendo vocês, sossego na alma, né? Porque um livro eu vejo como um filho, né? Então, que vai nascendo e já depois cada um vai olhando de uma forma, né? O Jô tem participação nisso, os institutos têm participação no filhote. Então, assim, é um filho que está para o mundo. E muito obrigado, né, pela oportunidade. E em tempos de ódio, nós sempre escolhemos o amor, pois o ódio é um fardo muito pesado para se carregar. Gratidão, que Oxalá, nosso Senhor Jesus Cristo, lhe abençoe, vida longa, com o poder de criação. Obrigado.
Sou eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre o nosso trabalho, e eu gostaria de oferecer para vocês aqui para o Instituto, né, um exemplar do livro, e que vocês aproveitem bastante a leitura e estejam à vontade até para tecer críticas. Obrigada.